Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre as leituras que eu fiz no ano de 2024. Eu ainda estou lendo um livro, acredito que eu termine ele até o final do mês, mas já queria dar um update aí das leituras, né? 2024 foi um ano bastante atípico para mim, e isso se refletiu também nas leituras, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, eu acho que é o meu hobby preferido, é a leitura, e eu uso não só para entretenimento, como também para aprendizado, informação e tudo mais. E o gênero que eu mais gosto de ler é livro de memórias, né? Biografias eu também gosto, eu gosto de livros de não ficção, mas livros de memória para mim são os melhores. A gente aprende um pouco da cultura da pessoa, um pouco da história e das experiências que a pessoa teve, e com isso, claro, a gente pode também modificar a nossa visão de mundo e a nossa visão da nossa própria vida, enfim. Então, acho que a gente aprende muito com as experiências de outras pessoas. De todos os livros que eu li, eu tive boas leituras. Acho que só uma leitura aí que eu classificaria como um livro muito ruim, no meu ponto de vista, né? Quem estiver assistindo o vídeo aqui, que for do clubinho do livro, vai saber qual é. Mas vamos deixar aí a curiosidade, né? Não vou falar dos livros que eu não gostei, vou falar só dos livros que eu gostei. Bom, mas um livro que se destacou muito e eu até chorei lendo o livro, né? Foi esse aqui, Short Hair Detention. Eu não fiz vídeo para ele, eu gosto muito de quando eu termino de ler um livro, colocar uma passagem, tá? Que me impactou durante a leitura, então eu faço isso. E eu fiz aqui no Instagram, eu coloquei, e se você estiver vendo esse vídeo no LinkedIn ou então no YouTube, por favor, dá uma passadinha no Instagram, né? Me acompanhe lá. O meu Instagram é sobre inglês, né? Mas também, enfim, vou falar da minha paixão, que é a literatura, tá? Que é a leitura. E que são os livros, obviamente. Bom, esse livro, ele só tem, infelizmente, em inglês. Então, se você gosta desse tipo de livros, né, de gênero, de memórias, enfim, e você tem um inglês legal, você consegue ler tranquilamente esse livro. Embora ele seja grossinho assim, não se assuste, porque a fonte é grande e por isso ele se torna maior e pesado também, tá? E pesado também porque o papel é de boa qualidade, não é aquele papel que normalmente quando a gente compra livros assim em inglês, enfim, a gente tem muito livro de papel jornal, né? O que torna ele mais barato, enfim, para eles lá. Pra gente nunca é, porque enfim, ele tá sendo trazido para cá pro Brasil e tem os impostos e tudo mais. Mas para eles o livro se torna mais barato. E o livro que eu estou lendo é desse tipo de material, né? Um papel mais reciclado aí, um papelzinho de jornal, a folhinha mais escura, o que não é o caso desse livro. Bom, nesse livro, o que a gente vai encontrar aqui? A gente vai contar a história da Chenny Chin Lu, não sei como pronuncia, tá? Porque é realmente a língua oficial, eu procurei aqui no Google, a língua oficial do Camboja é o Khmer, não sei se é assim que pronuncia, tá? Também, enfim. E aqui o subtítulo desse livro é A Memória de uma Garota de 13 anos Sobrevivendo ao Genocídio do Camboja. E a gente tem muita defasagem, né, de partes de história, enfim, que a gente vê só uma pincelada. E foi muito legal ver essa história aqui. Então a gente vai acompanhar a história
dela. Deixa eu voltar aqui nas minhas anotações. A gente vai acompanhar então a história dessa menina, ela mesma, né, a autora. Obviamente é um livro de memórias, e ela vai narrar a história dela durante o regime do Khmer Vermelho no Camboja. Então foi basicamente, me corrijam se eu estiver errada, eu não sei muito dessa parte, mas a estratégia usada foi a mesma usada na China por Mao, quando ele fez com que as pessoas passassem fome. Então as pessoas morreram, muitas morreram, não pela guerra em si, mas muitas morreram por fome mesmo. Então isso também acontece aqui. Então ela é uma jovem que vai ter a infância interrompida pela guerra e pelas políticas brutais desse regime, né? Ela e a sua família são forçadas, e muitas pessoas, né, do Camboja são forçadas a deixar as suas casas e enfrentar condições desumanas nos campos de trabalho forçado. Então ela vai trabalhar em campos de plantação de arroz, e aí quando não tem mais, eles vão, enfim, fazer qualquer tipo de trabalho ali. Ela passa por situações muito ruins. Eles entram em lugares onde tá cheio de sanguessuga e eles têm que ficar lá, e a sanguessuga ali no corpo deles. Acontecem situações aqui de violência física, enfim, e assim, coisas desumanas, né? E o título dele faz referência ao short hair detention, mesmo a detenção do cabelo curto, onde as meninas, elas eram obrigadas a ter o cabelo curto, né, como um símbolo de submissão, de uniformidade, enfim, também porque eles não tinham condições ali de cuidar, e enfim, né. E apesar das diversidades, aqui a gente vai ver a resiliência dela e de todas as pessoas, a coragem, o espírito de sobrevivência, né, em meio à opressão e à perda, e a luta para preservar a identidade e a esperança. Então a gente vai seguir todo esse caminho. Ela começa no início ali um pouquinho, contando um pouquinho da história dela na sala de aula como aluna, e logo já começa então a guerra, e aí ela vai contar toda a experiência, o fato dela ter sido retirada dos pais e como os pais os viam, enfim. E quando quando ela conseguia ver os pais, até o final desse regime, né, dessa guerra, enfim, e o desfecho disso tudo. Então, assim, se você tem um inglês legal, enfim, você gosta desse tipo de história, eu super recomendo esse livro para você, e com certeza ele é um dos melhores livros do meu ano, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!